versículo 6. Versículo 5, versículo 6, basicamente. Nós estamos ministrando sobre o tema como alcançar a restauração de todas as coisas. E nós estamos usando esse termo para falar que os princípios que foram utilizados para a restauração de Jerusalém, eles se aplicam até hoje e se aplicam na nossa vida, nos desafios que temos, nos alvos que nós precisamos ter muito claramente na nossa vida. Lembrando aos irmãos que nós temos uma missão já automática. Cada um tem uma missão automática diante de Deus. Você é pai, você tem a missão de conduzir os seus filhos a Cristo. Você tem a missão de conduzir os seus filhos ao conhecimento da fé. Esse é o principal alvo seu, como pai, como mãe. E nós podemos até compreender que o principal é o sustento, o cuidado, mas não existe cuidado maior do que o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus. Todas as outras coisas estão garantidas quando o conhecimento de Deus é estabelecido. E, é claro, todas as outras estão ao redor desse ambiente, né? Ninguém pode apresentar a Cristo sem o cuidado, sem o amor, sem o zelo, sem um relacionamento. Mas o grande alvo é a glória do Pai. E assim também sobre o trabalho. Você, na área profissional, você tem um grande projeto, você deve ter um grande projeto que é glorificar a Deus na área financeira, na área profissional financeira. E quando que isso acontece? Quando você é lembrado pela excelência. As pessoas, elas também vão declarar o contrário se você não for. Você deve buscar a excelência na área profissional. E a excelência nas pequenas coisas. Nós não estamos falando de determinadas profissões, mas a forma que você conduz a sua vida na área profissional. Nós entendemos que já é uma missão automática de cada um. E assim sucessivamente, como crente, como servo de Deus, de pregar o Evangelho, de viver a fé. E para que isso aconteça, é preciso dedicação, é preciso empenho. Uma das coisas que não pode sair da nossa mente é o alimento da palavra de Deus, o conhecer a Escritura, e isso demanda dedicação. O que é que nós estamos abordando aqui? Nós estamos visando deixar muito claro que quem quer construir algo, quem quer alcançar esse projeto, não poderá fazê-lo sem dedicação, não conseguirá fazer sem empenho, dedicação de tempo e objetividade muito bem definida. Aí nós estamos falando da prática cristã, onde nós temos um chamado de orar sem cessar. Nós estamos falando sobre a prática cristã, onde compreender a Escritura demandará trabalho. E qual a situação do nosso tempo? A frustração vem em seguida na vida daqueles que compreenderam errado. A pessoa não tem uma dinâmica de dedicação e de comunhão com Deus. E então ela ouve sobre a verdade, mas não vê o resultado disso. Ela ouve que Deus é Senhor, que Ele abençoa, mas não consegue tocar de forma palpável a fé. Quando, na realidade, a dedicação a Deus requer toda uma caminhada, uma dedicação que você vai fazer na sua vida, no seu dia a dia, e que não está ligada à igreja local, está ligada, em primeiro lugar, à sua conduta diante de Deus. Meus irmãos, eu estava ouvindo, outro dia, fui ouvir um determinado pregador, e eu não consegui ouvir até o final. Por quê? Porque quando o pregador famoso, não é um pregador que eu ouço, mas como eu estava ali trabalhando, fazendo algumas coisas,
e ouvindo uma determinada pregação, aí entrou uma outra pregação em seguida. Aí eu digo, bem, eu vou ouvir faz muito tempo, alguns anos, bons anos que eu não ouço, e eu ouvi coisas que eu fiquei estarrecido, né? Por exemplo, coisas que a Bíblia não diz e que ele afirmou que estava na Bíblia. Há muitos anos atrás, irmãos, eu ouvia um determinado pregador, até que um dia ele disse algo sobre o texto de Gênesis, que eu digo, eu já estudei esse texto, nunca vi isso. Aí eu fui estudar de novo. E eu fui traduzir o texto que ele falou. Eu gastei um tempo para traduzir o texto específico que ele falou, que ali no original falava tal coisa. E eu fiquei bastante estarrecido porque o texto não falou aquilo que o pregador disse. Irmãos, mas a invenção do pregador foi muito interessante. Era assim que você ficava assim, meu Deus, mas como assim? Meu Senhor, esse tempo todo eu nunca ouvi isso. E aí, quando eu fui estudar o versículo, irmãos, eu me esforcei para ver o que ele viu, mas não tinha como. Não era possível. E aí, todos os dois pregadores, o que eu ouvi essa semana e o que eu ouvi há muitos anos atrás, no auditório estava apinhado de pessoas dizendo amém, e muito felizes com o que estavam ouvindo. Deixa eu explicar para você o que eu estou dizendo. Deus, ele vela pela palavra dele para cumprir. Mas se alguém pregar o que ele não disse, Deus não vai velar para cumprir, porque não é a palavra dele. Os irmãos estão entendendo? Então veja bem, ó. Se eu inventar alguma coisa, Deus não vai assinar embaixo do que eu estou inventando. Aí eu quero dar sentido para os irmãos, porque que, por exemplo, na nossa denominação, os pastores, para ser um pastor, tem que estudar. Tem que estudar, né? Eu me recordo de uma pessoa que desprezava, um evangelista, né? Ele desprezava o estudo excessivo da teologia. Desprezava em que sentido? Ele achava que estudar mais que 4 anos no seminário seria um desperdício, porque nós temos é que ganhar almas. Na verdade, aquele pregador, ele, por ser evangelista, ele só conseguia ver aquilo que enchia os olhos dele. E ele não percebia que o corpo de Cristo tem outras partes, não é? Como, por exemplo, o doutor, que é chamado em alguns textos de mestre. É aquele que se esmera no ensino, no aprendizado e na arte de ensinar. Aí, o outro pastor que estava conversando com aquele evangelista perguntou para ele qual era a Bíblia que ele usava. Aí ele disse, eu uso a tal Bíblia, né, segundo os melhores textos e tal, e falou lá a tradução. Aí aquele outro pastor, visando convencer aquele evangelista que ele estava errado, disse para ele, eu digo, meu irmão, se o seu pensamento fosse levado em consideração, você não teria essa Bíblia aí traduzida na sua mão. Os irmãos entenderam? Por quê? Porque por trás de uma tradução existem mestres em teologia, doutores em teologia. Para os irmãos terem uma ideia da caminhada de um teólogo, né? Ele estuda 4 anos, no final de 4 anos, o teólogo ele descobre, né? No começo não, mas no final ele descobre, pelo menos é para descobrir. Ele descobre que o curso de teologia é uma caminhada visando ver o básico, e esse básico é a entrega de uma lanterna na mão, aonde ele passará a caminhar agora com a lanterna, aonde estiver escuro, ele vai iluminar, com as ferramentas que ele recebeu.
Como assim? Ele começou a preparação, ele terá que continuar. No meu trabalho final do curso, tinha ali cerca de 45 livros que foram inseridos. Trechos dos livros tem que citar a bibliografia. Isso é um trabalho final de teologia, e a maioria dos cursos vai requerer algo semelhante. Mas no mestrado, pula para cerca de 70 citações de livros diversos, pelo menos 70. O que era para mim o trabalho final entre 45 e 60 páginas, o de mestrado pula para cerca de 200 páginas. E no doutorado, a pessoa vai escolher um pequeno segmento da teologia, porque não pode ser muito abrangente, porque ficará muito vago. E o trabalho final de um doutor em teologia terá entre 300 a 500 páginas. Normalmente, a apresentação de uma tese de doutorado se torna um livro depois. Por quê? Porque o material muito consistente, mestrado e doutorado, se torna livro. Material muito consistente, e aquela pessoa, para ser um doutor, terá que ter domínio completo sobre aquele assunto. Para ele ter domínio completo, ele terá que ter lido tudo sobre aquele assunto. Não existe um assunto que ele não viu, tanto de um lado quanto do lado incrédulo, como do lado da fé. E no doutorado, de 300 a 500, 600 páginas, a quantidade de citações, de bibliografias, de livros que foram estudados, pula para o dobro até do que é no mestrado. Por quê? Porque aquela pessoa, no final, ela dirá, essa pessoa tem domínio, né, será dito a respeito dela, sobre aquela área. E nessa condição, nesse nível teológico, é que estão as pessoas que trabalharam em traduções da Bíblia. Não são pessoas que do nada apareceram dizendo, eu sei. Eu estava numa conferência uma vez, não era de teologia, era um congresso, né, para um determinado tema, crescimento de igreja e tal. E aí tinha um livro lá, dois pastores pegaram os 4 evangelhos e transformaram num só, e numa proposta muito interessante e tal. E bem legal a ideia, eu fiquei muito animado, mas quando eu cheguei lá, que eu vi o material, e eu fui ver a formação dos 2 pastores. Um era doutor em divindade. Doutor em divindade é um título dado por uma instituição que ninguém sabe de onde saiu, de onde foi, para quem é, e que foi dado um título para essa pessoa. Portanto, não tem nenhuma relevância teológica genuína. O outro era engenheiro e formado em teologia. Eles não tinham condições de fazer aquele trabalho. Eu me lembro, irmãos, que choveu de gente comprando. Eu não comprei e não compraria e não aconselho. Por quê? A possibilidade daquele material estar com muitos erros é muito grande, muito grande. Não é grande, não, é muito grande. E por que essas coisas acontecem? Porque a igreja do nosso tempo, nos últimos, talvez, 20 anos, ela foi muito influenciada por uma fé que não é preciso dedicação. Basta você crer, basta você vir, basta você ajuntar-se. Tranca a tua porta, fecha a porta do teu quarto e ora a Deus em secreto, isso foi deixado um pouco de lado. Os grandes homens de Deus, todos eles foram pessoas preparadas por Deus. Eu não estou falando de títulos, de
diplomas. Os diplomas, para mim, é uma busca do conhecimento de alguém que entendeu isso que eu estou dizendo. Então, você imagina, né, o risco. Eu sempre conto aqui a história de um rapaz que já tinha frequentado aqui a nossa igreja um tempo, depois ele foi para outra igreja, ali ele se casou e tudo, e tempos depois eu encontrei, ele estava separado da esposa. E eu disse para ele, eu digo, meu irmão, mas como assim? O que aconteceu? Ah, pastor, muitos problemas e tal. Mas você procurou o pastor? Aí eu procurei junto com ela várias vezes e tudo, fomos atendidos e tudo. Aí eu falei os problemas, um dia nós falamos todos os problemas, genuinamente, muitos problemas, irmãos. E eu disse para ele, eu digo, mas e aí? Aí eu digo, quando eu terminei de relatar os problemas, eram problemas bem complicados até, alguns deles, que ele também relatou para mim. E eu disse, então, o que houve? Qual foi a orientação do pastor? O pastor, no final, disse, olha, meu irmão, vamos orar, porque é mistério, vamos orar. E ficou nisso. Não foi dado um conselho, uma orientação bíblica. Aí eu disse para ele, eu digo, olha, meu irmão, eu sinto muito, mas não é mistério, não. Porque está revelado já está ministrado na Escritura. Esses seus problemas aí têm orientação bíblica para todos eles. Orientação bíblica para você. Quero deixar claro, irmãos, nós não estamos aqui falando de nenhuma igreja A, B ou C, e se você lembrou de alguma, é experiência sua, de conhecimento seu, não meu. Eu estou falando de uma forma geral a igreja de Jesus que está espalhada em todos os lugares. E aquele casal separou. Aí eu perguntei a ele, meu irmão, mas se você quiser ajuda, por favor, se você quiser, né? E eu quis marcar com ele alguma coisa, ele disse, não, pastor, ela já está com outra pessoa. E aí, no final da conversa, ele baixou a cabeça e disse que também estava com outra pessoa. Irmãos, é de cortar o coração de qualquer pastor. Qualquer um que tem coração envolvido com o reino de Deus. Veja bem, eu estava falando ali com uma pessoa que eu poderia muito bem dizer de culpa daquele pastor, né? Poderia muito bem dizer, é isso mesmo. Não, meus irmãos. Dirigir igreja, orientar famílias é algo muito sério. Muito sério. Você pode arrebentar uma família, pode destruir pessoas. Portanto, é preciso uma preparação básica. Ninguém iria a um médico que não se preparou, que não se formou. Ninguém iria em nenhuma outra profissão que a pessoa não tenha capacitação. E eu volto a dizer, eu não estou aqui jogando pedra, nós sabemos que existem homens de Deus espalhados sobre essa terra, existem pastores maravilhosos, homens capacitados e pessoas que não estudaram teologia, mas que são excelentes pastores, excelentes no trato, no relacionamento, no conhecimento da Escritura e que têm buscado ensinar com seriedade suas igrejas, suas ovelhas. Mas nós sabemos do risco também que há. E eu conversava uma situação dessas com alguma pessoa, uma pessoa do banco, né, que me perguntou algumas coisas sobre alguns assuntos, e eu disse, olha, a situação é bem complicada. Eu fui explicar algumas coisas sobre as igrejas do nosso tempo, e a pessoa ali me fez algumas perguntas que culminaram ali naquela explanação. Mas em todos os lugares nós temos possibilidade de problema, e eu que leio a Bíblia tenho que ter a percepção. Entenda bem, eu fiquei pensando, irmãos, quantas pessoas não poderiam fazer o exame que eu fiz na Escritura e que ficaram ouvindo aquele determinado pregador. O que eu fiz com aquele determinado pregador? Nunca mais voltei a ouvi-lo, porque eu entendi claramente, já tinha ouvido algumas outras coisas que me deixou com a pulga atrás da orelha. Não ouvi mais, porque eu entendi que não havia compromisso com a verdade.
E muitos outros só vão descobrir que foram orientados inadequadamente e vão saber tarde demais ou nunca saberão. Nunca saberão. E a frustração vai vir. Por que a frustração vem? Porque Deus não irá com palavras que Ele não disse. Aí vem o porquê que eu tenho estado tão apaixonado, no bom sentido dessa palavra, né, que às vezes é tão inadequada, dependendo da situação, paixão, né, uma vontade enorme, um desejo enorme, forte, né, para uma coisa, principalmente em determinada faixa etária, num período, numa etapa da vida. Paixão. Mas eu estou falando daquele anseio por encontrar, por fazer com toda a bênção do Senhor. Eu tenho me apaixonado cada vez mais pela mensagem expositiva. A mensagem expositiva você começa no versículo 1 e vai até o final explicando tudo. Tem me interessado demais. Esse ano, agora mesmo, eu devo fazer um curso, começar uma caminhada, já estou, né, estudando para isso, mas vou a um congresso só disso ainda esse ano. Serão 3 dias que eu vou estar ali estudando um livro da Bíblia junto com outros pastores. Um evento só para pastores e eu devo me dedicar ali ainda esse ano e já estou me preparando, né, para esse formato. Vocês têm ouvido aqui um pouco do que eu tenho estudado sobre esse formato de pregação. Tanto é que nós estamos desde o capítulo 1, nós não vamos terminar Neemias, mas hoje praticamente é o último capítulo que nós vamos ministrar, mas basicamente é o anseio por entender o que o texto está dizendo, se aprofundando no texto e buscando retirar dele tudo que ele tem para nos oferecer. Considero que será algo inesgotável, porque a Escritura Sagrada é um poço que não se esgota nunca a água que vem dela. Amém, queridos? Mas com essas palavras, eu quero só dizer para você, e assim falando do assunto, que nós precisamos lutar contra uma vontade de que temos de não nos esforçar. Nós vamos ter sempre uma batalha interna para não fazer algo que é de suma importância para nosso crescimento espiritual. Você pode acreditar que será sempre mais fácil algo que será bom para o corpo, bom para o gosto do corpo humano, né? Seja uma boa comida, seja uma bebida deliciosa, um suco, alguma coisa, mas o sabor que é gerado nele é muito mais agradável do que o jejum inicialmente. Alguém que começa a jejuar só vai ter desfrutado do jejum, às vezes, quando já entra num nível de comunhão mais profunda, mas a maioria que começa sofre. Sofre por quê? Porque é uma batalha interna. E o corpo não está acostumado, você está dizendo não para o corpo. E ele vai gritar para que você volte à velha vida, de agradar somente a vontade humana, o prazer físico. E aí eu estou inserindo essa comparação. Muito bem, vamos retomar então a leitura, capítulo 4, Neemias, capítulo 4, eu quero ler aí até o final da oração ali de Neemias. Quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ficou furioso e se indignou muito e zombou dos judeus. Vamos ler juntos, verso 2? Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Será que vão reedificar o muro? Irão eles sacrificar? Acabarão a obra num só dia? Conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra.
Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faze cair a vergonha deles sobre a sua cabeça e faze com que seja um despojo na terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, nem se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos seus edificadores. Aí o verso 6 segue já a narrativa do que eles estavam fazendo. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, nos abençoe, nos dê a graça de alcançarmos mais de Ti nessa manhã. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto se dá quanto à reconstrução de Jerusalém, como eu disse. Eu quero recapitular rapidinho só a história. O povo de Israel pecou repetidas vezes, você vai encontrar isso no texto de 1 Crônicas, aliás, 2 Crônicas, basicamente, e 2 Reis. Vamos falar assim, no sentido da maioria dos reis que tiveram um período pequeno, comparado com o de Salomão, que você vai ver muito mais no texto de 1 Reis e 1 Crônicas, você encontra ali repetidos pecados, e principalmente no final, quando eles são conquistados pelo rei de Babilônia. Israel, nesse período, estava com uma espécie de contrato com o rei de Babilônia, onde eles tinham um relacionamento, se sujeitavam, de certa forma, a ele. E o rei da época, ele não se submeteu mais, se rebelou contra o rei de Babilônia. Isso parece ser uma coisa legal, bonita, mas ele não era fiel a Deus. E ele se rebela contra o rei de Babilônia. Quem está ali agora não tem o respaldo do Senhor para se rebelar contra uma determinada nação. E ele se rebela, só que o rei de Babilônia vem, Nabucodonosor abre uma brecha na cidade de Jerusalém, entra, leva cativo o rei e eles vão para a Babilônia. O que você vai fazer para entender mais essa história? Você vai ler 2 Reis, você vai ler 2 Crônicas, mas você vai também ler o texto de Daniel. Daniel é um dos textos mais adequados para você compreender essa caminhada para a Babilônia. E o que aconteceu lá? O texto de Daniel, ele narra quando o próprio Daniel é escolhido para ser um dos líderes em Babilônia, e também Sadraque, Mesaque e Abednego, e o currículo que tinha que haver na vida desses cativos, que era autoconhecimento, e está lá no texto de Daniel, capítulo 1, basicamente. O texto de Daniel é interessante para entender o período que se deu, foram 70 anos de exílio, e o texto de Neemias é o final desse período. No final do texto do cativeiro babilônico, é a leitura do texto de Neemias. Neemias e Esdras são os dois textos importantes para você ver essa retomada da vida, da restauração de Israel. E quando Nabucodonosor foi lá e destruiu Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo, destruiu tudo. O templo construído por Salomão foi ao chão, foi destruído. Quando o texto segue e nós vemos a postura de Neemias, Neemias foi o líder dessa reconstrução, Esdras foi o escriba e sacerdote. Então você vai aprender muito também lendo o texto de Esdras. E aí nós estamos especificamente na reconstrução, lendo Neemias e observando. E eu quero recapitular o que significava Jerusalém, né? Jerusalém, vamos relembrar aí, significava o lugar do perdão dos pecados, porque ali havia o templo. Jerusalém significava o lugar da adoração. Jerusalém era a cidade de Deus. O próprio Deus declarou: eu escolhi Jerusalém como a minha cidade. A cidade, a capital do povo de Deus. E assim, era o lugar do templo onde a glória de Deus se manifestava. Inúmeras vezes isso aconteceu. E o Senhor declarava que estava morando entre o povo com a presença do templo. Quando nós observamos o interesse dessa reconstrução, é porque eles queriam ver tudo isso restabelecido.
O que foi destruído por causa do pecado, agora estava sendo restituído a eles. Por isso que no começo de Neemias, no capítulo 1, você vai ver Neemias, ele expressando que ele pecou, os pais deles pecaram, os antepassados pecaram, e por isso que eles estavam vivendo aquela situação. Sem o arrependimento, não poderia haver a restauração daquilo que foi destruído. E aí, nas primeiras pregações, você ouviu, sem quebrantamento, sem arrependimento, sem reconhecimento, não pode haver a restauração da situação. E isso se aplica na nossa vida até hoje. Se você não está em Cristo, você não pode dizer que está sem condenação. Somente em Cristo Jesus uma pessoa está sem condenação, conforme diz o texto de Romanos. E aí segue a história agora com eles já reconstruindo, chegando à metade do muro. O muro estava na altura pela metade. E aí, o texto, quando expressa isso, expressa logo no capítulo 1, porque já há uma caminhada nos capítulos anteriores, eles começam a fazer a mobilização, depois o início da construção. E aqui, o texto do capítulo 4 se dá totalmente falando dessa reconstrução dos muros. E quando ela é estabelecida, já começa o capítulo 4 falando da fúria dos inimigos. Vamos falar um pouco sobre esses inimigos. Sanbalate era uma pessoa que se dizia também de Israel, mas não foi encontrado registro nenhum que ele era realmente do povo de Israel. Você vai encontrar no texto de Esdras, principalmente o texto de Esdras, que traz o registro das famílias. Não foi encontrado na descendência de Israel o registro de Sanbalate. E o Sanbalate, ele se casa com a filha de um sacerdote. Esse sacerdote se deixa ludibriar por Sanbalate. Você vai encontrar no texto de Neemias, já no final, que Neemias volta para a Babilônia para dar relatório ao rei do que tudo tinha acontecido. E quando ele volta de novo para Jerusalém, no templo, Sanbalate estava com a salinha para ele. O sacerdote havia cedido um espaço para ele no templo. E até um texto chama bem atenção, porque Neemias chega, põe para fora tudo da sala. O texto registra que ele, em outras palavras, ele quebrou tudo mesmo, botou para fora e expulsou Sanbalate dali. Não é? Ele não tinha participação no meio do povo. Tudo aquilo ali foi uma politicagem dele em entrar na família do sacerdote e fazer aquilo lá. O texto bem interessante, porque até hoje você vai encontrar, por exemplo, você lê os textos de Paulo, você vai encontrar ele falando de Alexandre o Latoeiro. Ele diz assim: Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males, que o Senhor lhe pague conforme suas obras. Você vai encontrar, por exemplo, quando Paulo estava preso, já na segunda condenação, no segundo processo de condenação dele, que ninguém o assistiu. Ele estava sendo acusado do pior bandido, já não era mais pela perseguição cristã declaradamente, era, claro, por debaixo dos panos, era assim, mas já era por causa da perseguição cristã, porque os cristãos, eles estavam sendo acusados de terem queimado Roma. Você conhece essa história, e o texto vai dizer que naquele final da vida de Paulo, ele já estava sem o apoio de muitos cristãos. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. E, é claro, depois isso muda, mas para estudar o texto você vai descobrir que ele estava sendo acusado de ser uma pessoa criminosa, porque era um cristão e os cristãos tinham o significado de pessoas más, pessoas que causavam danos à sociedade de Roma. Então, você vai encontrar
que ele também não foi assistido. Aqueles irmãos que não assistiram, que estrutura havia neles para que eles não assistissem e não compreendessem que não deveriam ouvir a voz de Roma, dos governos de Roma, dos governantes, quanto à conduta de Paulo. Até hoje você vê, não é? Você vê pessoas que, dependendo de quem fale, a pessoa acredita e ali ela já muda a conduta e já segue ali, às vezes desprezando a conduta de um determinado irmão. Eu até citei aqui já que a igreja do nosso tempo, ela não está preparada para ver o pastor preso. Por quê? Porque ela tem um entendimento muito fraco de Bíblia para compreender que a perseguição cristã pode levar a isso. E eu vejo se formando isso cada vez mais. Não é, por exemplo, o apelo para a sexualidade deturpada, né? O homossexualismo sendo levantado como algo que é correto e parece que é errado ser heterossexual, não é? O que leva uma pessoa a colocar um relacionamento homossexual num desenho animado, né? O que leva? A resposta. Tem até um vídeo falando de uma música onde todos que estão cantando são homossexuais, que eles cantam, não sei se os irmãos chegaram a ver isso, eles cantam a estratégia deles. Eles não vão convencer você adulto, mas vão fazer a cabeça de seus filhos. Na música, eles falam isso. O alvo hoje do movimento homossexual é entrar na mente das crianças e gerar na mente delas que o homossexualismo é uma coisa comum, normal, e que a possibilidade dessas crianças, se crescerem assistindo e não tiverem ensino bíblico, elas vão aceitar muito mais quando forem adultas. Elas vão aceitar muito mais. Agora mesmo, essa semana, irmãos, mais uma igreja famosa, para você ter uma ideia do nível do que nós estamos falando. Eu não vou citar nome aqui, porque eu não vai abençoar ninguém lá ver, mas um pastor que eu já estive em congresso de teologia, eu estava no seminário e eu bebi de suas pregações, comi alimento sólido de suas pregações. Eu acho que pelo menos 3 congressos de teologia eu fui com aquele pregador. Agora, meus irmãos, recentemente, eu acho que ainda esse ano, ele foi a público no púlpito da igreja dizer que, a partir de agora, dizendo na igreja, a partir de agora, você que tem outra orientação sexual, homossexual, né, não se sinta envergonhado, porque aqui você vai ser recebido. E declarou publicamente que a igreja estava aderindo a esse movimento. Ele disse, eu sei que vai ser ainda, tem uma caminhada longa, mas nós vamos fazer vários simpósios, vários eventos de discussão do assunto, mas você já pode se sentir em casa, aqui é a sua casa, você vai ser bem recebido aqui. Quero deixar claro, irmãos, que nós respeitamos todas as pessoas e a escolha delas deve ser respeitada no sentido de que ela é dona da decisão sobre a sua própria vida. Mas em Cristo nós cremos diferente. Nós cremos, conforme a Escritura, que Deus criou Adão e Eva e que o Senhor Deus criou o homem para se casar com a mulher e uma mulher para se casar com um homem. Ah, pastor, mas não, meu irmão, se você quer isso para a sua vida, é um direito que lhe assiste, o país é livre, você tem toda a liberdade. Pastor, mas como nós devemos tratar? Com todo o respeito e com todo o amor. Ninguém deve perseguir ninguém, ninguém deve tratar mal ninguém por conduta, fé diferente que seja, de forma nenhuma. Mas nós temos a palavra de Deus em nossas mãos e, de acordo com a doutrina, não é possível agradar a Deus dentro dessa conduta.
de acordo com essa conduta, não é possível. E aí, o texto bíblico, aliás, a história, né, dessa igreja, irmãos, muito me entristeceu. Por quê? Porque eu me lembro desse pregador, um homem cheio do Espírito Santo, e aí isso me dá toda a força para dizer, vamos pedir misericórdia, porque quem está em pé hoje, amanhã pode não estar. Amanhã pode não estar. Uma oração que não esqueço, né, procuro sempre, é pedir misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Livra-me de mim mesmo. Porque é uma igreja grande, conhecidíssima no Brasil, que está indo por esse caminho. Eu conversei com uma pessoa que esteve nos Estados Unidos há alguns meses, um pastor amigo meu, e ele disse, olha, Renato, me chamou a atenção as igrejas nos Estados Unidos numa postura aceitando, concordando, ou igrejas que não aceitaram, mas está claro que está aceitando aos poucos. Então, você imagina a situação. Eu me lembro de um pregador aqui do Brasil, que ele disse, olha, parece que daqui a um tempo parece que será obrigatório, foi bem mais extensa a fala, parece que será obrigatório ser nessa linha de sexualidade. E a impressão que se dá, porque, meu irmão, quem vende hambúrguer não quer mais vender só hambúrguer, quer se meter também nesse assunto, não é? A pessoa vende produtos diversos, mas não tem que se meter nesse assunto também. Como assim, meu pai? Que negócio é esse? Aí você pergunta, você nasceu de um homem? Não, nasci de uma mulher, o casamento, meu pai e minha mãe. Mas como assim? Mas você quer ao contrário? Né? Você quer ao contrário? Então você não teria existido. Né? Esse argumento você sabe que é muito forte. Mas, mesmo assim, eles encontram uma forma, na verdade é a vontade deles. Eu expliquei aqui domingo passado, nós lemos o texto de Romanos. Eles estão entregues à própria vontade. O próprio Deus os entrega à própria vontade, porque eles resistiram à vontade de Deus, não reconhecendo a Deus, o negaram e substituíram a verdade de Deus pela sua falsa verdade. E aí Deus os entrega ao engano. E aí você vai encontrar pessoas dizendo, eu sou feliz assim, eu tenho plena alegria nessa vida que eu estou levando, mas porque estão vivendo a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Muito bem, por que eu estou citando isso? Eu estou dizendo isso porque quando você decidir construir os muros, quando você decide construir para Deus um ambiente para que o Senhor se manifeste, como era Jerusalém, eu estou aqui parafraseando com os textos, você vai encontrar oposição, e muitas vezes do meio dos crentes. Aí eu citei essa renca de situações, não é? Essa quantidade de situações, pastores se desviando e indo por um caminho mau, indo por um caminho tortuoso, Então, meus irmãos, nós precisamos conhecer a Escritura Sagrada. O único meio de você ficar firme nessa ventania é o que a Bíblia diz, senão daqui a pouco a pessoa vai dizer, mas como assim? Como assim? Não é? Por exemplo, aqui na igreja nós temos buscado ensinar sobre como ser diácono, o que é ser um diácono, ser um pastor. Nós temos alguns candidatos ao ministério pastoral aqui na igreja, pessoas se sentem vocacionadas. E eu me lembro, irmãos, de quantas vezes eu tenho ensinado, e como é difícil conviver num meio tão complicado. Tão complicado. Como assim? Meus irmãos, a Bíblia diz para um diácono ser diácono. Há uma lista de conduta essa conduta envolve sua família, os relacionamentos e o conhecimento da palavra. Tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que dominar, tem que manejar bem a palavra da verdade, precisa ser uma pessoa exemplo para a igreja.
Aí você convive muitas vezes com situações onde, do lado da sua igreja, eu estou falando agora das igrejas mesmo ao redor, a pessoa, os cargos são dados, pessoas são nomeadas, diáconos, presbíteros, sem condição alguma, sem condição alguma. Você imagina como uma pessoa com a família toda destruída pode ser levantado como diácono? E, por favor, eu não estou mandando em direto, eu estou falando de uma realidade local e que está em todos os lugares. Você vai lá no meu estado, no Acre, e você vai ficar estarrecido também. Isso é algo que tem acontecido no Brasil, no Brasil. E aí, o que aconteceu com o texto bíblico? Porque o que é que nós vamos fazer com a Escritura, irmãos? O que é que nós vamos fazer? Pastor, mas não vai nomear nenhum diácono? Eu digo, meu irmão, olha só, não estou falando aqui da igreja local, estou falando de uma forma geral. Se não estiver dentro de uma postura, de uma conduta mínima, não deve se ordenar nenhum diácono. Senão nós estaremos cometendo pecado. E eu digo aos irmãos, quantas vezes eu mesmo, aí eu estou falando mesmo do ministério do pastor Renato, né, da minha responsabilidade perante a igreja, quantas vezes eu mesmo pensei assim, mas a gente exige muito, né, a gente exige muito, mas é muito difícil realmente, e a âncora me puxou de volta, não, a igreja não é sua, a palavra não foi você que escreveu, você não pode sair daquilo que você leu e entendeu da parte do Senhor. E aí, meus irmãos, me lembro uma vez, uma pessoa chegou e disse, pastor, eu fui convidado por aquela igreja, a pessoa disse, se eu passasse a ser membro de lá, eu já entraria como diácono. E aí outros já ofereceram, eu me lembro de um, disse, olha, você vai comigo lá no Rio, e lá você vai receber um título de pastor, vai sair com a carteirinha já e tudo. Eu me escandalizei um tempo procurando o mestrado, eu estou procurando até hoje, né? Porque eu pretendo continuar a estudar, sempre. Aí, irmãos, mestrados que você só precisava gastar determinado valor, e que você fazia lá uma prova e depois você tinha um título de mestrado. É de estarrecer, meus irmãos, de estarrecer. Por isso que quando alguém diz, fulano é mestre, estudou aonde, meu amigo? Estudou aonde? Porque tem mestrado e doutorado. O título de doutor, até um presidenciável aí que nunca teve um diploma, tem. Ele tem título de doutor. Com todo o respeito, viu, irmãos? Se você discorda, talvez você tenha até preferência, respeito sua vontade, seu interesse, porém, não tem fundamento acadêmico esse tipo de coisa. O título não significa se não tem respaldo, não tem respaldo. Aí, você para pensar, você estudando a história da igreja, você sabia que em determinado período da igreja cristã, para uma pessoa se batizar, ela teria que saber determinada quantidade de salmos de cabeça. Você vai encontrar que para ser um pastor teria que dominar determinados textos inteiros sem abrir a Bíblia, só proferindo. Na verdade, eu não queria dizer isso, mas eram os salmos todos, 150, de cabeça, para ser um pastor em determinado período da história da igreja. Aí hoje alguém ouve isso e diz, meu Deus, que martírio, né? Que martírio, mas assim nunca ninguém vai ser pastor. Qual a mensagem disso, irmãos? Como alguém pode ensinar se não tem um mínimo de domínio? Como pode ser? Então, se você está pensando assim, mas meu Deus do céu, a situação é bem mais complicada do que eu pensava, bem mais complicada, e eu não estou contando muitas situações, porque também pode até desanimar você, né? Pode até desanimar você. O negócio é sério, meus irmãos.
muito sério. E o que é que nós vamos fazer? Seja um crente fiel na sua vida, zele pela sua família. E seja uma bênção na vida de quem está mais novo que você para ajudar a edificar com discipulado. Com discipulado. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer tudo que Deus tem mandado, principalmente cuide da sua casa. Meus irmãos, o número de crentes que está se separando cresce cada dia. Por quê? Não vai conseguir viver em Cristo. E se não conseguir viver em Cristo, vai se enveredar por outros caminhos e o casamento arrebenta. Ah, mas já tenho 20 anos, 30 anos de casado. Você tem que fazer hoje a mesma coisa que você fazia no começo. Então não venha com história. Como se tempo de casamento fosse salvo-conduto para andar de qualquer jeito. Ó. Já notaram isso, irmãos? Acaba olha assim, fulano tem 30 anos, ali já vão para a glória, né? Já vai para a glória casado. Não vigia não, para tu ver. Vigia não. Então, o inimigo vai se levantar. Eu citei aqui Sambalate e acabei que fui a fundo, né? Vamos voltar aí. O texto começa falando sobre quem são eles. Quando fala sobre a oposição, cita Sambalate, depois cita no versículo 2, diz: na presença dos seus edificadores, que fazem esses judeus, no caso Sambalate ainda fala, depois vem o Tobias, o Amonita. Os irmãos lembram quem é Amon? Os Amonitas são oriundos, são os netos, filhos, né, de Ló. Um dos filhos que Ló teve com uma filha dele. Os irmãos lembram que quando ele sai de Sodoma e Gomorra, elas embebedam o pai para terem relação com o pai na caverna que eles moravam. E elas diziam: aqui não temos homem, então vamos ter que embebedar o nosso pai e teremos filhos dele. Deu origem a Amon, ali, um dos filhos, e gerou os Amonitas, que foram sempre inimigos de Israel, até hoje, aliás. Sempre inimigos. E aqui tem um representante deles, que é Tobias. Logo mais à frente, você vai encontrar que tem um outro, que é um árabe, né? O primeiro vem o Tobias Amonita, depois à frente, versículo 7, quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os árabes aqui, mais à frente é citado quem é o seu líder, é o tal do Gesem. E os árabes, a origem dos árabes ali é um outro tem origem um dos filhos de Abraão, né, que gerou os árabes, que são até hoje também opositores de Israel, ainda que atualmente, né, os Emirados Árabes têm um bom relacionamento por tratado com Israel, mas eles são contrários. A maior parte são da religião muçulmana e, historicamente, eles são opositores. Agora, por que eu entrei em detalhes aí, basicamente, sobre essa parte? Meus irmãos, até hoje, a possibilidade dos seus inimigos estarem próximos de você é muito grande. É um amigo, eu vou citar para você aqui uma situação que tem que deixar muito claro aqui. Por exemplo, aquele amigo adventista, né? Eu não sei se você sabe, mas a igreja adventista é uma seita. Na religião adventista, uma pessoa, para se batizar, tem que aceitar os livros de Ellen White como inspirados por Deus. Os livros de Ellen White são tão espirituais como a Bíblia. Em outras palavras, quando você lê os livros escritos pela fundadora, você está lendo a palavra de Deus. É pouco? Mais um pouquinho.
Na hora que você vai se batizar, você tem que declarar que você aceita os livros de Ellen White como inspirados por Deus. Um outro fator que transforma eles em seita: eles entendem que só quem está ali, fazendo parte da igreja adventista, é salvo. Pastor, e nós? Nós acreditamos que aonde alguém confessar Jesus Cristo, é salvo. Mas não faz parte da nossa igreja. Não, irmão, é a fé em Jesus que salva, olha. Foi a igreja batista que morreu na cruz do Calvário? Não, foi Jesus, meu irmão. Então a pessoa ouviu a palavra, mas quem pregou? Pode ter sido alguém que ia passando na rua e falou o evangelho, o Espírito Santo pegou aquela palavra, martelou no coração, levou a pessoa a crer, aquela pessoa é salva. Ah, mas não parece com crente ainda. Meu irmão, é você que está dizendo isso, mas diante de Deus o nome foi escrito no livro da vida, e o próprio Deus tomará de conta. Através de, ele vai levantar os servos dele ao redor para cuidar, e Deus é Deus, e não adianta dizer que você ajuda a Deus, não. Alguém aqui ajuda a Deus, irmãos? Está repreendido esse entendimento. É Deus que nos ajuda 100%. A vontade de vir para a igreja, às vezes nem teve vontade, a pessoa veio empurrado. É ou não é? Quantas vezes você não veio para a igreja já de manhã com a cama nas costas, né? Eu vou te dizer, meu irmão, nem sempre é moleza, não. Mas se fosse fácil, né? E se fosse impossível, Deus nos daria graça. Então, veja bem, como é que é a estratégia dos adventistas? Eles fazem amizade, são pessoas maravilhosas, são cidadãos, pessoas que têm boa intenção, tá certo, irmãos? Eles têm boa intenção, têm um coração maravilhoso, eles ouvem com seriedade a palavra de Deus ali dentro do que eles entendem. Eu citei só algumas coisas, tá, irmãos? Tem mais um monte. Pastor, qual o problema nisso? Meu irmão, só existe uma palavra de Deus. Não aceite outra do lado. Isso é extremamente perigoso. Aí, eles têm uma estratégia: fazer amizade, e no bom relacionamento, e conquistando aos poucos. Por exemplo, se eles forem na sua casa e disserem que vão estudar a Bíblia com você, eles vão pedir para você trazer a sua Bíblia. Para tentar trazer, essa estratégia é a mesma dos testemunhos de Jeová. Então, a pessoa, quantas vezes eu já ouvi, irmãos, não aqui, mas de uma forma geral, né? Aqui já teve também, mas a pessoa é crente e ela aceitou ter um estudo com o pessoal da Testemunho de Jeová. Os Testemunhos de Jeová é uma seita, e mais radical. Eles até não têm muito bom relacionamento de graça com ninguém, não. Não sei se você anotou isso. São muito fechados no grupo deles, com eles. Vivem mais entre eles. Eles também creem que só é salvo quem está ali. Faz parte dos testemunhos de Jeová? Não faz? Sinto muito. E aí, eles acreditam, a Bíblia deles não é a mesma nossa, foi modificada pelo fundador. O fundador não era teólogo e nem doutorado, nem mestrado, não tinha mestrado nem doutorado. E ele pegou o texto bíblico e modificou. E aí você, de tempo em tempo, você descobre um crente sendo conduzido para receber em casa o estudo bíblico deles. Ah, pastor, eu estou recebendo o estudo bíblico. Atualmente não está acontecendo aqui na igreja, se tal, não estou sabendo. Mas já aconteceu no passado. A pessoa ainda fraca na fé, né? Isso é bem relativo, mas a pessoa recebia achando que era um estudo da palavra de Deus. Não é a Escritura Sagrada. No Testemunho de Jeová, o Espírito Santo não é uma pessoa. Ele é uma força ativa, como a energia elétrica. Então, tem um monte de situações que transformam os Testemunhos de Jeová numa seita. Como reconhecer uma seita? Normalmente tem um livro paralelo à Bíblia. No caso deles, é a Bíblia que eles utilizam, que não é a mesma nossa.
porque tem os textos modificados, não é? O inferno, né, esse negócio de ir para o inferno, isso não é assim, rapaz. Que inferno, não, no final todo mundo vai estar resolvido, essa terra aqui vai ser transformada num lugar maravilhoso e tal. O pastor Mansur acabou de dizer que só é salvo quem está lá com ele. Meu irmão, aí tem uma doutrina longa aí para entender tudo isso, que não é nosso assunto hoje. Eu estou citando para você que você pode ter do seu lado um Sambalate, um Tobias, um árabe, e você não sabe perceber isso. Que vai procurar ficar ao redor e dizer que o que você está fazendo está errado. Pastor, mas como que eu vou acreditar? Eu tive essa dúvida no começo, eu tinha uns 4 meses na igreja. Será que eu estou na igreja certa? Será que essa Bíblia é a palavra de Deus? E no final ficou claro para mim, a Escritura Sagrada é a verdade. A igreja tem falhas porque é constituída de pessoas. Então, as pessoas, nas suas debilidades, vai arranhar um ou outra uma hora dessa. Mas não há falhas em Deus. E um peso da nossa denominação, né? A Bíblia é a única regra de fé e conduta. Você é livre para examinar a Escritura. Ah, claro, pastor, claro. Não, irmãos, entenda. Os batistas são oriundos da Reforma. E antes da Reforma Protestante, só quem podia examinar a Escritura eram os padres católicos. Somente a Igreja Católica tinha o poder de pregar e de ensinar, ainda que as missas eram todas em latim. Até hoje, né, na doutrina católica, só pode interpretar a Bíblia um padre, um sacerdote católico. Por isso que o católico quiser ir lá convencer o padre que ele está errado com a Bíblia, não vai ser ouvido. Porque na doutrina, aliás, são os três principais pontos da doutrina católica, né? A autoridade na Igreja Católica, a tradição da Igreja é a primeira autoridade. O que é a tradição? Todas as decisões tomadas pelos papas, todas as doutrinas que foram estabelecidas por eles. Segunda autoridade, o Papa atual, o clero atual. E a terceira, a Escritura. Mas a Escritura interpretada, eu esqueci de um outro detalhe aí nesse segundo ponto, tá, irmãos? Mas não era o nosso estudo, estou falando aqui de cabeça mesmo. No terceiro ponto, é a Escritura Sagrada, mas está lá bem claro, a Escritura Sagrada interpretada por um sacerdote católico. Ou seja, até hoje, a Bíblia na mão do povo é só uma ilusão. Tá? O senhor vai na missa, não recebe a Bíblia, ele recebe um papel com a liturgia. E quando faz o catecismo e a primeira comunhão, recebe um material separado ali, uma parte. Por quê? Porque nos 10 mandamentos não vai dar certo, não farás para ti imagem de escultura, né? Esse primeiro mandamento é suprimido e o último mandamento é transformado em 2. Não cobiçarás a mulher do teu próximo e as coisas do teu próximo é o último mandamento. Também eu acho que eu errei a ordem aí, mas os irmãos estão entendendo. Esse mandamento especificamente é transformado em 2. Porque tem que ter 10, né? Então, a pessoa não recebe a Bíblia. Os irmãos perceberam? Então, qual é o Sambalate e qual é o Tobias? Qual é o Gesem, os árabes, que você tem ao seu redor dizendo, constrói não, rapaz. Ó, se construir não vai dar certo, hein? Vai dar certo. Está lembrado do que eles disseram? Se vier até uma raposa
o amonita, né, o Tobias, falou isso. Se vier até uma raposa, derruba. O que seria isso? O que sustenta o que eles estão fazendo é nada. Eles não estão com Deus, Deus não está com eles. Tanto é que até uma raposa derruba. Quero relembrar a você o que Deus disse sobre o povo de Israel. Se o inimigo se levantar por um caminho, por 7 caminhos vai fugir. Você vai encontrar isso em Deuteronômio, quando ele fala sobre a bênção e a maldição. Se o povo for fiel, virá a bênção. Aí nas bênçãos está escrito assim: se por um caminho vier o inimigo, por 7 caminhos fugirá. Ou seja, o inimigo vai ficar louco fugindo para tudo quanto é lado, porque não resistirá a você. Agora, por quê? Porque Deus seria o que guerrearia por eles. Então, você, pastor, mas agora eu estou com a cabeça rodando. Como é que eu vou descobrir quem é Sambalate, quem é Tobias e quem é Gesem, às vezes que está ao meu redor dizendo para mim sair do que eu estou dizendo, do que eu estou fazendo? Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Primeiro passo, leia a Bíblia. Tem um caderninho do lado, anote as coisas que você precisa fazer. Por exemplo, essa semana, até o irmão Carlinho, né, mandou para mim já 2 textos que eu estou devendo a ele responder. E eu fiquei animado porque ele manda logo um capítulo todo, né? Irmãos, o capítulo todo de Levítico. Vou responder, viu? Vou responder. Mas aí ontem eu estava lendo todo o capítulo, aí eu cheguei à seguinte conclusão, que eu vou dizer para ele depois, mas eu vou responder tudo. Você pode fazer isso. Se você quiser mandar para mim o texto bíblico que você quer, o esclarecimento, terei alegria, estou aqui para fazer isso. Que minha agonia é não ter, né? Mas como assim? Todo mundo sabe de tudo, ninguém tem dúvida, ninguém quer aprender, né? Então você pode separar lá o número do pastor. Quem está no grupo sabe qual é o meu número, está lá. Até posso colocar sempre de alguma forma nos grupos lá. Mas, basicamente, você precisa estudar, se dedicar, buscar a Deus, ter comunhão com o Senhor e conhecer sua palavra. Você vai conseguir distinguir isso. Você viu aqui a gama de coisas que você tem que aprender. Por exemplo, tem uma série de livros que eu aconselho qualquer um adquirir. É o Império das Seitas. São 5 livros, se eu não me engano. Quando eu li faz muito tempo já, eu tenho essa série. Isso eu li no começo da minha caminhada, o Império das Seitas. São 5 livros que têm as principais seitas no Brasil e no mundo. Muito interessante, resumidão, mas bem interessante, e você vai perceber que você pode estar rodeado de pessoas. Aí eu citei, por exemplo, a estratégia dos adventistas. Eles se aproximam, fazem amizade. Normalmente eles vão se aproximar oferecendo para você uma boa alimentação, vão falar de alimentos, de coisas interessantes, porque Deus já se preocupou com isso, com a gente. Aí você vai ficar fascinado com os alimentos maravilhosos. Eles têm, irmãos, alimentos maravilhosos produzidos por eles já, e que são realmente maravilhosos para a saúde. Mas quando você percebe que foi abençoado com essa informação, isso abre porta para outras. E aí você sente já segurança, porque te abençoou. Você agora está melhor na sua saúde, já passou a consumir aqueles alimentos. Você melhorou a sua alimentação. Aí agora você passa a confiar mais. E aí ele vai entrar em doutrina. E infelizmente, irmãos, se a pessoa não tem estrutura bíblica, vai entender que é aquilo mesmo e pronto. Única vacina, Bíblia. Continuando aí. Versículo 6. Assim reedificamos o muro até a metade de sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou ao trabalho. Por que o povo conseguiu reedificar até a metade? Porque eles continuaram trabalhando. Claro, pastor, que eles continuaram. Não, irmão.
eles poderiam ter ficado apavorados, acreditando no que o inimigo fazia. Ah, pastor, aí é demais. Não, irmãos, olha só. Você já viu aquela pessoa que não vai fazer uma viagem porque tem medo de morrer na viagem? Já viu aquela pessoa que sente o interesse de abrir um negócio, mas tem medo do negócio falir? Ele já faliu. O negócio já faliu, nunca abriu. Entenderam aí? Veja bem, a pessoa sente vontade de abrir um negócio próprio, mas ela não abre porque tem medo que o negócio venha à falência. Se ela nunca abrir esse negócio, é semelhante a ter tido falência. Ela nunca teve, nunca fez. Você vai encontrar na orientação sobre negócio que é melhor você ter falido, porque você se desenvolveu, lutou, realizou um projeto, do que você chegar ao final da vida dizendo, poderia ter feito. Né? Poderia ter feito. Eu, quando vou ao cemitério, pastor sempre, de vez em quando vai, né? Deus abençoe que eu não vá tão cedo, mas de vez em quando a gente vai. Aí, você entendeu, né, irmão? O negócio do velório, ninguém quer, né? Ninguém quer. Aí, quantas vezes eu vou no cemitério, irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção, quando eu vejo um rosto de um jovem, chama ou não chama a sua atenção? E eu não sei se você notou, mas a maioria são pessoas de até 30 anos, dependendo do dia, pessoas de até 30 anos. Isso é de estarrecer. Quando você vê um idoso, você diz, rapaz, mas graças a Deus, né? O idoso, né? Que ainda que a gente sofra com a morte do idoso, porém, irmãos, morrer na velhice é algo mais aceitável. É ou não é? E todos aqueles jovens, tirando aqueles que morreram de enfermidade, né? Aqueles que foi fruto de violência mesmo, se envolver com alguma coisa. Meus irmãos, quanto desperdício. Quanto desperdício. Aqueles jovens poderiam ter feito a universidade, alcançado um patamar de satisfação para eles, para a família, para a sociedade. É ou não é? Como é bom, irmãos, ouvir, olha, eu vou no médico fulano porque é um excelente médico. É ou não é bom? Eu estou chamando isso de uma satisfação para a sociedade. É ou não é uma satisfação? Poder, na minha cidade, me tratar de um problema, porque tem um médico naquela área ótimo. E que tristeza, às vezes, ter que peregrinar pelas cidades ao redor, porque não tem um aqui. Eu quero crer, irmãos, que aqueles jovens ali, um deles poderia ter sido um engenheiro, um médico, poderia ter sido. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos construindo muros para Deus e nós não vamos dar ouvidos a palavras contrárias. O que é que tem buscado tirar você do propósito, meu irmão? Quais são os seus conselheiros? No curso de noivos, dependendo, né, do curso, eu já falei isso muito, mas nem tudo dá para ser falado, nem lembro às vezes de ter falado para todos, mas já houve vezes que eu praticamente disse assim para o rapaz, troque todos os seus amigos, porque o rapaz teimava, parece, quando eu percebi, foi algumas vezes isso aconteceu, uma pessoa que vai se casar, nitidamente um garotão querendo viver uma vida de solteiro e indo para o casamento. Quais são seus amigos? Seus amigos são pessoas que já se casaram e encerraram o casamento? E como é que está agora? Está no terceiro casamento, terminando esse terceiro? Meu irmão, sai fora disso aí e só tenha relacionamento com eles para influenciá-los. Marcar um dia para orar por ele, marcar um dia porque ele pediu uma ajuda, mas não para ser o principal amigo seu aqui do seu lado. Não, não, não. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu não estou pregando para você se afastar das pessoas. Eu estou dizendo que para escolher para ser seu parceiro de amizade, de caminhada,
de confissão de tristezas, de lutas. Não pode ser alguém que vai dar uma palavra para você, se separa dessa mulher, não pode. O cara já se separou 3 vezes, eu acho que ele vai dizer o quê para você, olha? Você acha que a moça solteira vai dar que conselho para uma mulher casada? Normalmente eu digo, olha, você pode até não procurar o pastor, pode até não procurar a esposa do pastor, mas procure ajuda com alguém. Você olha as características, a pessoa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que tem conduta, é uma pessoa que busca a Deus de verdade, porque você não pode abrir a sua vida por abrir assim, sem nenhum interesse de realmente ser aconselhado. Alguém para dar conselho precisa ter caminhado, está caminhando naquela visão. E eu não estou dizendo, irmãos, que casamento é perfeito, porque não existe. Nenhum casamento é perfeito, mas saber lidar com as imperfeições, os problemas, é algo que todo crente tem que buscar. As debilidades que o outro tem, daqui a pouco Deus cura. Saber lidar com elas e continuar servindo a Deus de verdade é uma arte que o Senhor Jesus ensina. Então, não busque conselho em quem tem a vida cristã rala. A pessoa é seu amigo, mas nunca lhe chamou para orar, nunca propôs oração, nunca disse, olha, eu vou orar por você, mas chama você para comer alguma coisa, para uma comunhão. Irmãos, essa história de ser crente é viver na comunhão, é também, mas só para a comunhão não. Normalmente esse encontro vai ser para falar da vida dos outros, porque quem não anda com Deus vai terminar andando com tudo e com todos, menos com Deus. E aí, mais uma vez, eu digo, não estou jogando indireta, né? Está repreendido, estou falando do ser humano e dos cuidados que ele tem que tomar. Então, o que o texto nos declara? Eles não ouviram as ameaças desses inimigos. Qual a influência que tem existido sobre a sua vida? Por exemplo, eu não assisto mais TV, irmãos, praticamente. Eu vou na internet, escolho o que eu tenho que ver, o que eu quero ver. A maior parte do meu tempo, ou é lá em casa, louvor. E está bem difícil, nem todo louvor também. É um negócio chamar Deus de você atualmente. Enfim, a música é muito bonita. Já teve música de, Senhor, tão linda essa música, mas chama Deus de você. Os irmãos já sabem o que eu penso sobre isso. Não existe um lugar na Bíblia, uma intimidade que chama Deus de você. Não existe, ninguém. O apóstolo João tinha intimidade com Deus ou não tinha, irmãos? Sim ou não? Quando ele viu Jesus, não se aguentou em pé, e da boca dele só saía Senhor. Aí aparece uma meia dúzia de ministros de música aí do nosso tempo. Você, porque você Deus. Rapaz, esse pessoal aí andou com Jesus mesmo. Mas como assim? Os irmãos estão percebendo o que eu estou falando? Pastor, mas tem que ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus é ter comunhão com Ele. Quanto mais Ele se manifesta, mais pequenino eu me sinto. Mais miúdo sou. E não tem como um miúdo, pequenino, pobre. Irmãos, quem viu já um pouquinho da graça de Deus, cada dia mais descobre que não tem nada em si mesmo. Como é que dá para chamar de você? Como é que o soldado chega no quartel e chama o sargento de você, o tenente de você, vai preso? Mas como assim? Né? Agora, o pastor você pode, as pessoas você pode, qualquer homem dessa terra você pode, dependendo, é claro, porque dependendo se você está numa hierarquia de quartel, não pode, né? Mas você entendeu o que eu estou dizendo? Para mim, irmãos, isso não é nada, falta de Bíblia, falta de Escritura Sagrada. Né? Tem um cantor famoso aí,
Depois apareceu agora recentemente no grupo, um grupo de música, um coral, né, eu acho que são 5 vozes. Mas, rapaz, eles pegaram uma força enorme. E aí estavam todas as paradas na internet e tudo. Aí, um dia eu fiquei indignado com a música deles e mandei o comentário lá e responderam o comentário. Irmãos, eu respondi com Bíblia, do começo ao fim. A resposta do abençoado foi tão rala, mas tão rala, que a resposta dele declarava que ele não conhecia nem a Bíblia, nem o texto, sem estudar o texto, entende? Sem estudar o texto, ele me respondeu. Qual é a música? A música diz assim: Deus, olha para o meu coração e vê se eu não tenho razão. Aí lascou. Lascou. Aí eu morri ali na música. Irmãos, e olha, era o show do momento. Todo mundo só queria essa música. A música propõe, na música, a pessoa está propondo que Deus olhe para o que ela pensa e veja como ela tem razão, e então Deus agora faça o que ele acabou de descobrir quando ele olhou para o meu coração. Irmãos, aí a minha cabeça rodou assim, deu um mortal, voltou e tudo. Eu digo, mas como assim? A Bíblia diz que o homem está em trevas, que ele foi encontrado em trevas, e a luz que ele está foi Jesus que colocou. Que nós temos que tomar absoluto cuidado com o que pensamos, e devemos pensar as coisas do alto, as coisas que são do alto e não as aqui da terra. Aí a música propõe, Senhor, olha o meu coração e vê se eu não tenho razão. Aí ele argumenta lá com Deus uma coisa que ele entendia. Olha que perigo. Aí agora apareceu esse determinado grupo numa festa a fantasia, e é uma festa de fantasia que dá entendimento que é uma festa envolvendo o homossexualismo. Isso aí queimou o filme do grupo, eles tentaram se explicar, mas umas explicações loucas. Agora, irmãos, quando que eu já tinha visto isso? Lá atrás. Mas cantam tão bem. Meu irmão, se voz bonita fizesse alguma coisa, essa vida estava ganha, né? Pega aí o pessoal que tem a voz bonita, põe para cantar, Deus está sendo adorado, Deus é adorado como, irmãos? Deus é adorado quando Ele olha para você e vê Jesus. Porque você é um discípulo. E você está andando como discípulo de tal forma que Ele não vê mais o pecador. Ele vê um filho, à semelhança de seu filho unigênito, que passou a ser o primogênito. Então, nós somos recebidos dessa forma. Nós adoramos a Deus com a nossa vida e então cantamos. E o canto passa a ser recebido, mas porque está fluindo de um coração regenerado, perdoado, trazido de volta em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, eu me escandalizei com o escândalo? Não. Porque eles poderiam ter procurado um teólogo para poder analisar a letra, de forma que eles cantassem a Escritura. Mas quem não andar firmado na Escritura não terá sustentação. Não terá. Isso é para mim e para você. Cuidado, talvez essa tristeza profunda, você está precisando rever sua fé. Você está precisando rever o que você crê. E Deus irá entrar com você, ou não, meu irmão, aí é você que vai saber na sua comunhão que o Senhor Deus te ilumine. Eu quero, com essas palavras, convocar você à oração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche os seus olhos, ore ao Senhor agora pedindo que Ele venha sobre o seu coração, que Ele traga sobre sua vida o entendimento. Em nome de Jesus, Pai,
eu te peço misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, quero pedir aqui o pessoal do ministério aqui rapidamente. Vamos lá? Meu Pai, eu quero pedir misericórdia sobre os nossos corações. O Senhor sabe a nossa estrutura, a nossa realidade. O Senhor sabe se nós estamos precisando de uma conversão total, completa, ou se estamos apenas nos desviando aos poucos. Se é que eu posso dizer apenas. Meu Pai, o Senhor é que sabe o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor sabe o que o Senhor já injetou na nossa vida de edificação. Pai, nós não temos como mensurar isso. Mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor nos leve, Senhor, entendimento a respeito dos riscos que estamos correndo, de como estamos levando a nossa vida, como estamos fazendo com a nossa, Senhor, missão. Eu te peço, Pai, que o Senhor abra a nossa visão e que o Senhor nos dê a intensidade do Teu Espírito, da Tua presença, para gerar, Senhor, em nós a estrutura que nós precisamos. Nos dê sede e fome da Tua palavra, nos dê anseio pela Tua palavra, Senhor. Nos dê entendimento, vontade de Te obedecer. E nós falamos assim, Pai, pedindo que o Senhor retire de nós, Senhor, todo